Hoje é sexta-feira, 4 de julho e chegamos com mais um giro de notícias repleto de bastidores do futebol. Já na abertura volto a destacar o nome de John Textor, figura central quando o assunto é relacionamento e influência no mercado. Não é por acaso que mesmo diante dos imbróglios envolvendo a Yagusa ele segue ajustando cada ponto na operação do Lyon como quem respira estratégia. Aqui no Brasil sua mão invisível também se faz sentir. As negociações que envolveram Jair e Igor Jesus entre Botafogo e Nottingham Forest deixaram claro o tamanho do networking desse empresário norte-americano. O que se aprende ao longo da vida, como ele mesmo costuma dizer, é que quanto mais portas você abre, mais oportunidades surgem. E de fato, quando o nome de Textor aparece, é sinal de que algo grandioso pode estar se desenhando nos bastidores. Falando em John, não poderia deixar de mencionar o arqueiro John, um dos goleiros mais sólidos que atuam hoje no Brasil. Seu contrato com o Botafogo já foi renovado há pouco tempo e mesmo assim as especulações não cessam. O Manchester United, segundo relatos de bastidores, mandou um observador para acompanhar de perto a partida entre Alvinegro e Palmeiras, válida pelo Mundial de Clubes. Afinal, ele foi eleito o melhor em campo naquele duelo, mas quem acompanha de perto sabe que já viu defesas ainda mais espetaculares com a camisa do Glorioso. A mira inglesa é natural, quem se destaca no solo brasileiro sempre desperta o interesse dos grandes da Europa. Mas é importante lembrar que estar na mira é apenas o primeiro passo, só o tempo dirá se alguma proposta de fato chegará à mesa do clube carioca. Enquanto o goleiro John está em alta, outra promessa tem ganhado evidência: o zagueiro Dantas, atualmente no Novo Horizontino. Há algumas semanas este nome já vinha sendo ventilado nos corredores de General Severiano e agora volta a ganhar força como opção para reforçar a retaguarda. Com a saída de Jair, o Botafogo precisa montar um elenco que balance juventude e experiência, já que o retorno de Bastos está previsto apenas para outubro. Dantas reúne o perfil de atleta emergente com estatura física e leitura de jogo acima da média para a idade. O clube estuda a movimentação para trazê-lo como reserva de bom nível, garantindo uma opção extra sem abrir mão da qualidade. O mercado se movimenta e nós ficamos de olhos abertos para qualquer sinal de proposta oficial. Não podemos deixar de lado o capítulo envolvendo o Segovinha, que recentemente concedeu entrevista em uma rádio paraguaia. Lá revelou insatisfação por não ter sido utilizado no Mundial de Clubes e admitiu ter sondagens de clubes brasileiros da Major League Soccer e até dos Emirados Árabes. É inegável que o camisa 28 tem potencial para render além das fronteiras do nosso país, mas no momento permanece sob contrato com o clube de General Severiano. Com as conversas avançando e as cotações circulando por diferentes mercados, a tendência é que sua permanência sofra novas avaliações nas próximas semanas. E convenhamos, a perda de um jogador com essa versatilidade defensiva obrigaria o departamento de futebol a buscar reposições rápidas e eficientes. Enquanto esses nomes dominam as pautas, não posso deixar de comentar as recentes mudanças no meu próprio estúdio. Quem acompanha o canal percebeu que ontem à noite não teve o nosso tradicional Noite Alvinegra. Isso porque trabalhei até às 3h30 da madrugada ajustando as câmeras, reposicionando o cenário e até mesmo criando um gaveteiro especial para organizar as camisas históricas que costumo exibir. A meta foi deixar tudo mais funcional e com melhor iluminação, pensando inclusive nas transmissões ao vivo e nas gravações pós-jogo. Acreditem, cada detalhe faz diferença para entregar um conteúdo de qualidade, e vocês verão nos próximos vídeos como essas alterações vão valorizar ainda mais a experiência do torcedor de General Severiano. Mas voltando ao que interessa, as tratativas de mercado seguem a todo vapor. A recente venda de Jair Cunha e Igor Jesus pelo grupo que administra o Caixa Único do Botafogo, a Eagle, tem gerado questionamentos entre a torcida sobre os valores envolvidos. Alguns acharam que os números ficaram abaixo do esperado, mas é preciso analisar o escopo amplo dessas transações. John Textor não gere apenas o clube, ele administra um portfólio global de ativos e cada negociação faz parte de um planejamento maior. É natural que em um modelo de caixa único compartilhado os retornos sejam otimizados para todo o ecossistema e não apenas para uma única vertente. Ainda assim, não posso negar a cobrança em campo. Cada centavo vem de suor e paixão e a torcida quer ver resultados proporcionais aos investimentos feitos. O cenário técnico também é uma pauta que aquece a expectativa da arquibancada. Até agora o clube não anunciou oficialmente o novo treinador. Será que a definição sai antes do primeiro treino de segunda-feira? Está marcado um período de adaptação no CT de Marapendi e o elenco já aguarda ansioso para conhecer quem vai comandar as atividades.
Ter um comandante definido é fundamental para organizar a pré-temporada, alinhar conceitos táticos e primordialmente para transmitir confiança ao grupo. É nesse momento que se consolida a filosofia de trabalho e que cada jogador entende seu papel dentro do sistema. Enquanto isso, seguimos acompanhando as movimentações internas e externas, porque no futebol decisões anunciadas tarde podem custar caro dentro de campo. Com tantas notícias, a rotina de quem cobre o Botafogo nunca para. Entre idas e vindas do aeroporto, reuniões com olheiros e contatos via satélite com o gabinete de John Textor, fica claro que este momento é de muita construção. As camadas do planejamento vão desde as categorias de base até as decisões do alto escalão e cada peça precisa se encaixar para que o time entregue um futebol à altura da exigência da torcida. O projeto de longo prazo, assim como o projeto de afirmação imediata, caminha lado a lado, e o desafio do dia a dia é equilibrar a pressão por resultados com a sustentabilidade das finanças. E não adianta tentar simplificar. Negociação no futebol é um jogo de paciência, estratégia e visão de futuro. Às vezes a gente só enxerga o valor monetário envolvido, mas falta compreender os ganhos colaterais, como o fortalecimento de parcerias internacionais, a abertura de novos mercados e até a atração de talentos que de outra forma jamais conheceriam o clube. Textor sabe disso melhor do que ninguém, pois sua experiência vai muito além do futebol. Ele mobiliza ativos em diferentes segmentos e entende como engajar investidores de peso. Quando o assunto é buscar apoio para projetos de base ou estruturar centros de treinamento, o network dele faz toda a diferença. Enquanto isso, o torcedor segue atento a qualquer sinal. Cada manchete, cada post nas redes sociais, cada comentário de bastidor pode se transformar em manchete de portal nos minutos seguintes. A paixão pelo clube cria uma expectativa intensa, especialmente em momentos de transição como este. Os jogadores, por sua vez, sentem a pressão tanto interna quanto externa, buscando entregar o melhor dentro de campo para não deixar dúvidas sobre a capacidade de renovação. E é exatamente esse movimento de renovação que você que está em casa agora vai acompanhar de perto nos próximos capítulos do nosso Giro de Notícias. Sem perder o ritmo e sem fugir do compromisso de levar até vocês informações quentes, preciso preparar tudo para quando o sol se pôr e a gente voltar ao ar. O futebol é movido por mudanças constantes e quem faz a crônica dessa movimentação é quem está sempre conectado aos corredores dos clubes, aos bastidores dos aeroportos, às mesas de negociação e, claro, ao coração da arquibancada. Por isso fiquem ligados, porque este giro está apenas começando e as novidades não param de chegar. Enquanto o elenco treina no espaço de Marapendi sem os nomes ainda oficializados, torcedores e bastidores especulam cada movimento. Entre reuniões nos escritórios e conversas reservadas pelos corredores do estádio surgem possíveis candidaturas para liderar o time, técnicos experientes com histórico de trabalho em clubes de porte médio e promessas que chegam com a proposta de renovar o estilo de jogo. Há quem defenda a contratação de um nome importado apostando em conceitos táticos de Europa, enquanto outras vozes apontam para treinadores que já atuaram no futebol nacional e conhecem bem o ambiente do Rio de Janeiro. Essa divergência de visões reflete a busca por um equilíbrio entre resultados imediatos e o projeto de longo prazo que o clube pretende implementar. Ao mesmo tempo, o departamento de futebol vem intensificando os testes físicos e as avaliações médicas. Com o retorno de jogadores após pequenos desconfortos físicos, a comissão técnica paralela prepara relatórios detalhados sobre cargas de treino, tempo de recuperação e índices de performance. Sessões de vídeo são utilizadas para corrigir posicionamentos, aperfeiçoar saídas de bola e afinar o entrosamento entre defesa e meio de campo. Os atletas mais jovens que subiram recentemente das categorias de base participam de treinos integrados, ganhando ritmo e absorvendo a filosofia do clube. Essa mescla entre juventude e experiência é fundamental, pois o calendário intenso exige um plantel com opções capazes de manter o nível alto em sequências de jogos. Enquanto isso, os preparativos para o início oficial do Campeonato Brasileiro entram na reta final. A diretoria de competições já definiu datas e locais das primeiras rodadas e o clube trabalha para ajustar detalhes de logística, hospedagem e transporte. Viagens de ônibus para partidas de menor porte e fretamento aéreo para deslocamentos mais longos fazem parte de uma planilha de custos revisada mês a mês. A Comissão de Planejamento Estratégico monitora acontecimentos paralelos como possíveis paralisações por calendário internacional ou compromissos das seleções, buscando minimizar impactos no rendimento da equipe. A meta é estrear com força total, mostrando consistência desde a primeira rodada.
Em paralelo, cresce a expectativa em torno da estreia do time no torneio continental do ano que vem. Se a vaga está garantida, a forma como o clube irá se preparar para enfrentar adversários de diversos estilos ainda é discutida internamente. Há quem sugira a realização de amistosos preparatórios contra equipes sul-americanas para simular o ritmo de Libertadores, enquanto outros defendem confrontos contra adversários europeus durante a pré-temporada internacional. Essas decisões dependem de negociações com patrocinadores e da disponibilidade de datas, mas refletem a ambição de colocar o time em um patamar mais alto de competitividade. Além do time principal, o futebol feminino também ganha destaque nos planos do clube. O departamento feminino finalizou contratações pontuais para reforçar a defesa e o meio, objetivando melhorar o desempenho na Superliga e na Copa do Brasil. O projeto de formar novas jogadoras a partir da base feminina segue em desenvolvimento, com parcerias estabelecidas com escolinhas regionais. Clínicas de treinamento e intercâmbios técnicos com equipes estrangeiras fazem parte de um programa de qualificação que visa elevar o nível das atletas e profissionalizar cada vez mais esta categoria, que tem conquistado público fiel nos estádios e nas transmissões televisivas. As categorias de base seguem a todo vapor. Garotos das divisões sub-17 e sub-20 são observados de perto não apenas pelo clube, mas também por olheiros de outras agremiações interessadas em talentos emergentes. O Centro de Formação investe em estrutura psicólogos esportivos e nutricionistas para acompanhar o crescimento dos atletas. Festas de confraternização e encontros entre as gerações ajudam a criar senso de identidade, fortalecendo o vínculo com a camisa e ensinando valores de comprometimento desde cedo. É dessa turminha que poderão surgir as joias responsáveis por perpetuar a tradição do clube nos próximos anos. Nos bastidores financeiros, o Conselho Deliberativo analisa o orçamento do segundo semestre. Planilhas de receitas e despesas passam por auditorias internas, enquanto o marketing estuda novas oportunidades de licenciamento de produtos oficiais. Projetos de modernização da loja física e expansão do e-commerce estão em discussão, assim como a negociação de cotas de transmissão em plataformas de streaming. A equipe de finanças busca manter o equilíbrio fiscal, obedecendo aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte e atendendo às exigências de receitas de bilheteria, patrocínios e cotas de TV. Em paralelo, a área de comunicação digital ajusta o calendário de conteúdos para manter o torcedor engajado. Lives com jogadores, sessões de perguntas e respostas e episódios especiais com ídolos do passado integram o cronograma de redes sociais. O objetivo é ampliar o alcance, gerar engajamento e fortalecer a conexão entre clube e torcida, com narrativas que celebrem conquistas históricas e destaquem as metas para a temporada. Campanhas de arrecadação para obras no estádio e projetos sociais são promovidas para alinhar responsabilidade social e legado esportivo. No capítulo de infraestrutura, obras de modernização do estádio seguem em ritmo acelerado. A cobertura de arquibancadas, a ampliação do acesso para torcedores com mobilidade reduzida e a instalação de novos telões fazem parte de um pacote de melhorias que visa entregar uma experiência mais confortável ao público. O projeto de reforma dos vestiários e a implantação de um novo sistema de drenagem no gramado estão em fase final, garantindo melhores condições de jogo e reduzindo riscos de adiamentos por questões climáticas. Por fim, bate-papo com a torcida marca presença em eventos itinerantes pelo estado. Sessões de autógrafos, encontros em praças públicas e encontros regionais reúnem apaixonados pela estrela solitária. Nessas ocasiões, dirigentes, atletas e membros da comissão técnica ouvem sugestões, explicam projetos e reforçam a importância do apoio incondicional durante a temporada. É nesse contato direto que se reforça o laço afetivo entre clube e torcida, lembrando que, acima de tudo, o futebol é paixão compartilhada e vive da energia que sai das arquibancadas para o gramado. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Rio de Janeiro Sport News. Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor tem ganhado força e movimentado o mercado esportivo. O dono da Van, um dos empresários mais influentes do país, teria feito uma proposta bilionária para adquirir 50% das ações do Botafogo SAF. Embora nada tenha sido oficialmente confirmado pelas partes envolvidas, o burburinho já causa impacto entre torcedores, especialistas e investidores interessados no futuro do clube carioca. Segundo fontes próximas à negociação, o valor apresentado pelo empresário seria extremamente expressivo, apontando para um investimento que pode ultrapassar a casa do R$ 1 bilhão,
o que despertaria enorme interesse para o clube, que atravessa um momento de reconstrução financeira e esportiva. A possível entrada desse investidor seria vista como uma injeção de recursos capaz de impulsionar o Botafogo em diversas frentes, desde contratações de jogadores até melhorias estruturais no clube e no estádio Newton Santos. O movimento não surpreende os analistas do mercado, já que o futebol brasileiro tem se mostrado cada vez mais atrativo para grandes investidores, especialmente aqueles com perfil empresarial e visão de longo prazo. A chegada de um capital bilionário ao Botafogo poderia posicionar o clube de forma mais competitiva, tanto nacional quanto internacionalmente, além de criar um modelo de gestão mais moderno, inspirado em exemplos bem-sucedidos pelo mundo. No entanto, a possibilidade também levanta questionamentos. A torcida do Botafogo está acostumada a debates intensos sobre a identidade do clube e sua relação com investidores externos. Parte dos fãs teme que uma grande entrada de capital possa influenciar decisões importantes no futebol, mudando a cultura do clube. Por outro lado, muitos enxergam essa movimentação como uma chance real de tirar o Botafogo de um ciclo difícil, especialmente considerando as dívidas e os desafios estruturais enfrentados. Até o momento, o Botafogo não se pronunciou oficialmente sobre a oferta, e o empresário da Van mantém a discrição sobre o assunto. Fontes indicam que as negociações ainda estão em estágio inicial, e que ambas as partes estão avaliando os termos com cautela, considerando as implicações legais, financeiras e esportivas do acordo. Além disso, o contexto da SAF, Sociedade Anônima do Futebol, um modelo ainda recente no Brasil, traz complexidades que precisam ser cuidadosamente tratadas para que o negócio possa ser concretizado. Entre os especialistas, há quem acredite que essa proposta poderia marcar um novo capítulo no futebol brasileiro, com a entrada de grandes investidores dispostos a transformar clubes tradicionais por meio de uma gestão profissional e volumosos aportes financeiros. Outros, porém, alertam para os riscos de se criar uma dependência excessiva desses recursos, que podem trazer instabilidade caso o relacionamento entre investidores e clubes não seja bem alinhado. Enquanto o mercado aguarda por confirmações oficiais, o que se sabe é que o Botafogo vive um momento de expectativa e esperança. A possibilidade de um aporte bilionário pode ser a faísca necessária para reacender o sonho de dias melhores, com o clube novamente brigando no topo das competições e reconquistando seu espaço entre os grandes do futebol nacional. Resta saber se essa proposta vai avançar e como será a reação da torcida e dos demais agentes do futebol diante desse possível novo capítulo na história do Glorioso. Obrigado por assistir ao Rio de Janeiro Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.